Segundo o Ministério da Saúde, o uso frequente do cigarro contribui para o surgimento de doenças do coração e do acidente vascular cerebral, AVC, que são as principais causas de morte no mundo. Por esta razão, o esforço para o combate ao tabagismo tem sido cada vez maior por parte dos organismos de saúde. Quem conversa com a gente sobre o combate ao tabagismo no estado é Vetrúcia Teixeira. Ela é coordenadora do Programa de Combate ao Tabagismo aqui no estado. Vetrúcia, melhorou muito, né? A gente tem avançado muito nesse quesito. Sim, tanto Alagoas como o Brasil e o mundo, né, Miguel? Depois da implantação das medidas da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, temos reduzido muito. Para a gente ter uma ideia, gente, dados da Organização Mundial de Saúde, apenas 1 bilhão de pessoas eram protegidas pelas medidas de controle do tabagismo no mundo, né, até 2007. Atualmente, nós já temos 4,7 bilhão de pessoas que são protegidas pelas medidas da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, o que equivale a 63% da população está protegida por alguma medida. E no caso do Brasil, o Brasil tem se tornado assim expressivo para o próprio mundo, né, com a aplicação das medidas de controle do tabaco. E está protegido pela medida de controle, significa dizer que deixou de fumar? E significa que há leis eficientes, como a 12.546 de 2011, né, que elas já são aplicadas no Brasil, onde os ambientes estão se tornando totalmente livres do fumo, sem a presença do fumódromo, né, e Alagoas, inclusive, também está nesse caminho, certo? Significa também ampliação do atendimento ao fumante que quer parar de fumar, então ele tem essas opções. Alagoas também, nesse caminho, a gente tem aumentado o número de municípios que estão promovendo esse tratamento com mais profissionais capacitados e com gestores também interessados pela política, né, Miguel? Porque vai depender não só do fumante querer parar de fumar, mas também da oferta do serviço para ele, para apoiá-lo. Como é uma coisa cultural e viciante, se torna mais difícil, não é? A gente abriu a entrevista dizendo que tem controle e também tem assistência gratuita. Exatamente. Gratuita entre aspas, né, Miguel? Porque nós pagamos impostos, por isso que o SUS sobrevive, né? Certo? Então, ou seja, o SUS, todos nós financiamos o programa. Com certeza, né? Com certeza, porque é dos nossos impostos que o SUS ainda funciona no Brasil. Uhum. Né? E onde deve se procurar esse serviço? Então, em Maceió, Miguel, a Gilda Lanúzia, que é a coordenadora do programa municipal, ela pode até falar melhor do que nós, mas como nós acompanhamos o trabalho dos municípios, eu posso informar para a população que no 2º Centro de Saúde tem atendimento, no Hospital Universitário, na Unidade de Saúde Leomar Lins, né? E agora o município de Maceió, né, a coordenação municipal, ela pretende ampliar outras unidades para atendimento. Às vezes e o Hospital Portugal Ramalho, como Uhum. está lhe dizendo, que ele também faz esse trabalho junto à família e técnicos do próprio Hospital Portugal Ramalho. Senso comum e costume, talvez, e até concentrar, né, o centro administrativo, as indústrias. A capital sempre ela se destaca nesse conjunto de programas e o interior tem uma grande dificuldade. Mas tem avançado isso, espalhado essa ideia para o interior? Sim, Miguel, até por interesse dos próprios municípios. Porque o que nós recebemos de solicitação para capacitar profissionais dos municípios para implantação do serviço tem sido assim um acrescente, né? Agora em junho mesmo nós pretendemos realizar mais uma capacitação para profissionais. E dentre esses profissionais, gente, inclusive há uma grande procura dos médicos para serem capacitados para poder integrar essa rede de atendimento. Hoje nós temos, inclusive, um trabalho muito bom que está sendo realizado, além de Arapiraca e Palmeira dos Índios, que já fazia, mas Teotônio Vilela, Coruripe, Messias, tem um trabalho muito bom em Messias, né? Um município pequeno, mas que tem dado, assim, boas respostas para a gente, né? Ibateguara, Quebrangulo,
certo? Uma faixa de mais de 20 municípios hoje em Alagoas já promove esse atendimento. E aí, quando a gente pensa assim em tabagismo, o costume de fumar, ou o vício de fumar, a gente fica se perguntando como é que a pessoa começa a fumar, por que ela fuma, né? E continua insistindo. Primeiro, Miguel, eu mesmo sou de uma geração que fui vitimada e levada ao uso pelas grandes propagandas, né, glamourosas que a indústria do tabaco fazia, né? Tinha marcas que diziam que aquele era o sucesso, né? Você lembra disso? Cavalos bonitos correndo. Então, qual o jovem que não fica no simbólico dele, idealizando uma cena daquela que era prometido que através do uso do cigarro você seria um daqueles, né, que estaria numa lancha, correndo num lago, ou num rio, ou numa praia, certo? Então, graças a Deus, esse glamour ele tem diminuído bastante, mas ainda é um atrativo muito grande para o jovem. Hoje, sutilmente, o que é que a indústria do tabaco ainda utiliza? Utiliza os aditivos, os odores e sabores nos cigarros, que inclusive agora, recentemente, né, finalmente foi avaliada pelo Supremo Tribunal Federal sobre uma liminar que recorreram para que a Anvisa não proibisse a inserção dos aditivos e odores nos cigarros. Graças a Deus a gente conseguiu agora ganhar isso e acredito que brevemente os cigarros já não terão mais esses sabores quando atrai muito jovem para isso, certo? Porque as primeiras experimentações, Miguel, elas são assim bastante desagradáveis, principalmente para algumas pessoas, onde ocorre ânsias de vômito, dores de cabeça, mas o fato de ter o sabor mascara um pouco esse sabor desagradável natural do tabaco. Certo? Então, há várias motivações, sim. Há motivação para ser inserido no grupo de amigos que também fumam. Então, aí você faz o que os amigos estão fazendo. Há também a questão, às vezes, de relação com a própria família, com o próprio pai, a fase da adolescência, né, daquela turbulência, também motiva a isso, a insistência disso, né, porque às vezes tem esses sintomas desagradáveis, mas insistem em continuar fumando. Você também conhece outros relatos de jovens que fez uma experimentação e não suportando, ele deixa de imediato de fumar. Antigamente a gente via muito nos filmes, né, produzidos em que não tinha um filme que não tivesse uma cena de bar com bebida e cigarro. Isso passou e a gente teve uma época que não via mais. Mas agora, recentemente, eu tenho observado alguns filmes e também produções para a televisão, as pessoas bebendo, fumando, né? E ainda mostrando a marca, né? E ainda mostrando a marca, que é uma propaganda dirigida, não é? Na verdade, essa propaganda é subliminar, né, Miguel? Porque é proibido a propaganda do produto em si. Então, há um artifício da própria indústria com aquele próprio veículo que está fazendo a filmagem, há acordos, sim, entre eles. Miguel, é tão difícil, sabe, trabalhar nessa área, porque a gente vê assim que você não pode simplesmente trabalhar só com o fator doença. Você precisa ter uma compreensão do legislativo, do cultural, do econômico, do social, certo? Quando no legislativo, por exemplo, os legislativos, eles são assim, aliciados pela indústria do tabaco também, o judiciário também, né? Então, todo meio onde se pode minar essas medidas da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, acontece. Agora, o profissional, o gestor que está imbuído desse propósito de tornar a população livre do tabaco, ele precisa também ter esse conhecimento e essa compreensão. Até para ele ter essa análise, né? As famílias poderiam se juntar, né? E, obviamente, contando com a complacência de quem está no vício, né? E mudar toda essa cultura no ambiente familiar, né? Com certeza, principalmente assim, preservando a questão da vida, não é, Miguel? Porque às vezes quando você não morre, você pode ter uma doença incapacitante. Quais são essas doenças? Eu tive uma notícia recente de que um ex-atleta se internou com dores nas pernas e terminou fazendo um AVC e fez uma cirurgia cardíaca e ali ficou. Ele faleceu
Aí eu fiquei me indagando, como isso acontece? Então, justamente porque o produto tabaco, ele tem 4.700 substâncias tóxicas. Com o tempo de uso que a pessoa tem, essas substâncias tóxicas, elas vão se acumulando no organismo da pessoa, principalmente na corrente sanguínea. Quando nós respiramos, Miguel, um ar puro, o pulmão recebe esse oxigênio puro, né? Mas quando ele vai com essas 4.700 substâncias, que ela é ingerida através daquela tragada que o fumante dá, você vai ao longo do tempo acumulando isso no teu organismo. Então, assim, é uma coisa que existe na humanidade, que a gente precisa superar, porque, inclusive, esses costumes de usar o tabaco vêm dos indígenas, né? A planta existiu sempre nas Américas, certo? Só que o índio, ele usava com outros objetivos que não que os conquistadores das Américas usaram, né? Porque os conquistadores das Américas, quando levou o tabaco para a região da Europa, ele levou para, principalmente o Jean Nicot, né? Que daí o nome nicotina, deriva dele. Ele leva para curar as enxaquecas da rainha Catarina de Médici. E como a rainha usava, a corte também começou a usar. Daí para a primeira fabriqueta, mais ou menos na Espanha, que ocorreu, aí já vem a manufatura do cigarro em grande quantidade, em maiores quantidades. Hoje se tem máquina, né, para construir o cigarro e para atender uma demanda maior, certo? Então é isso. Quando ele foi comercializado, já existiu essa outra conotação. Mas o que você está colocando é algo muito sério, porque às vezes até prejudica a própria sociedade. Ela é prejudicada, principalmente se ele é um fumante involuntário. Tratamento, vamos dizer assim, gratuito, se encontra aonde? Então, em Maceió, como eu estava dizendo a você, no 2º Centro de Saúde, no HU, certo? Na unidade de saúde Aleomar Lins, com previsão de aumentar isso, inclusive resgatar um serviço que tinha na Santa Casa. Há uma pretensão do Programa Municipal de Controle de Tabagismo de resgatar esse serviço, porque ele foi suspenso, e também o da Uncisal, né? Ver a Uncisal se organiza para voltar a atender. E nos municípios, os municípios que eu citei para você. Conversamos com Vetrúcia Teixeira, coordenadora do Programa de Combate ao Tabagismo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Miguel, mais uma vez pela colaboração que a TV Educativa dá a essa causa. Então, vocês também são controladores do tabaco em Alagoas. Obrigado. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.